Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 6 do Desafio Próximo Passo. Finalmente, aqui a gente vai compartilhar um pouco mais sobre os passos necessários para a gente aprender a superar a ansiedade. Como nós vimos na última aula, a gente observou que os comportamentos evitativos, eles tendem a ser acompanhados por pensamentos de perigo. E quando nós estamos ansiosos, é muito natural que os nossos pensamentos eles sejam inundados por ideias de perigo, de ameaça e também quanto à nossa vulnerabilidade. Além de ter pensamentos sobre perigos, quando o nosso estado de humor ele se altera, nós acreditamos realmente que nós não somos capazes de lidar com as situações, não é mesmo? É muito comum a gente fazer esse julgamento sobre o perigo e sobre a nossa capacidade de enfrentamento todos os dias da nossa vida. Vamos pensar juntos? Por exemplo, os nossos julgamentos sobre dirigir rápido ou devagar, os nossos pensamentos entre ficar de um lado da calçada ou atravessar para outro lado da calçada, o nosso julgamento entre falar em público ou permanecer em silêncio com medo do julgamento. Todas essas situações, elas são determinadas pela nossa avaliação relacionada ao perigo e pela nossa capacidade de eu tenho habilidades para enfrentar essas situações ou eu não tenho habilidades para lidar com elas. É muito importante que você compreenda que nessa aula, nem sempre a gente vai conseguir lidar com todos os sintomas ansiosos, porque também não existe um botão mágico onde a gente clica e aí nunca mais a gente experimenta um sintoma ansioso. A grande verdade é que a ansiedade ela é um mecanismo de regulação do nosso organismo e quanto mais cedo a gente aprende a reconhecê-lo e a lidar com ele, melhor nós conseguimos lidar com essas situações. A gente vai observar também juntos nesse estudo sobre a ansiedade, que quando nós estamos ansiosos, com frequência nós temos a tendência a superestimar, ou seja, aumentar a situação como se ela fosse realmente muito perigosa e a subestimar a nossa capacidade de enfrentar essas situações. É normal a gente pensar que seria maravilhoso se a gente pudesse remover todas as crises de ansiedade da nossa vida. Só que, se a gente fosse pensar por essa realidade, nós também estaríamos eliminando o sistema de alarme do nosso corpo. Pensa comigo aqui nessa analogia que eu vou compartilhar junto com vocês e que você vai receber aí no seu desafio. Vamos lá? Se sua casa tivesse um sistema de alarme que fosse ativado cada vez que um bichinho estranho entrasse pelo seu pátio, você com frequência ficaria em alarme desnecessário, não é mesmo? Só que desligar esse sistema de alarme também ainda não seria uma boa ideia. Ou simplesmente o fato de entrar um bichinho de estimação no pátio da sua casa aí não seria uma razão para você desligar completamente o seu sistema de alarme. Você só precisaria ajustá-lo para que ele só disparasse em situações necessárias e não tão facilmente pela entrada de um bichinho ou outro. Entendeu? É exatamente assim que a gente lida com a nossa ansiedade. Nós tentamos entender como é que ela funciona e como é que é o processo dela de alarme dentro do nosso organismo. O que nós vamos tentar fazer aqui gradualmente é aumentar a nossa confiança diante dessas situações e não disparar com tanta frequência esse sistema de alarme na sua rotina. Tá, se você já me acompanhou até aqui, você pode estar se questionando, tá, Fernanda, mas e aí? Como é que eu aprendo a aumentar o meu nível de confiança para lidar com a ansiedade? Eu quero te dar pelo menos 2 instruções aqui nessa aula. A primeira, você pode começar aprendendo a identificar quais são os teus sintomas ansiosos, como é que eles se repetem, qual é a frequência deles. E é muito interessante também você começar a classificar a intensidade desses sintomas, porque aí a gente consegue mapear de tempos em tempos como é que eles se manifestam. Além de aprender a identificar, a classificar e a nomear esses sintomas, a gente também pode treinar a tua habilidade de confiança em situações específicas. Por exemplo, quando a gente aprende a classificar os sintomas em situações específicas, nós também acabamos observando como desligar as nossas respostas de ansiedade em situações em que nós geralmente superestimamos o perigo. A segunda instrução, e eu vou precisar acompanhar aqui com vocês, que para mim ela é uma das mais importantes em todos esses exercícios que você vai receber aqui nesse desafio, é que a gente aumenta a nossa capacidade de confiança para enfrentar as situações que nos amedrontam à medida que nós nos expomos gradualmente a essas situações.
Aqui em atendimento clínico, a gente dá um nome para essa técnica, a gente chama ela de dessensibilização sistemática. O que significa isso? A gente pega uma situação que é muito agressiva e é muito perigosa e a gente começa a classificar ela como se fosse em uma escada de medos. E aí, em vez de você ter que se expor a uma situação que é muito agressiva, a gente pega essa situação e diminui ela em partes menores. E um exemplo prático, qual é que seria? Uma pessoa que tem medo de falar em público. A gente não ia colocar ela para se expor diretamente a uma situação em que ela tem que lidar com o público. A gente ia treinar essa pessoa em situações graduais. A gente poderia escrever o que ela poderia falar. A gente poderia treinar com ela em sessão, falando apenas para uma pessoa. A gente poderia colocar ela para falar de frente para o espelho, né, imaginando esse grande público, até que, de fato, ela poderia experimentar isso em um grupo um pouco maior, até ela ter que enfrentar esse grupo maior, seria falar em público. Gradualmente, essa técnica ela é muito utilizada na prática e também na nossa rotina. Agora que a gente já chegou até aqui, eu acho que chegou a hora da gente colocar esse desafio em prática. A experiência desse desafio aqui em Superando a Sua Ansiedade é que você vai receber 2 exercícios. O primeiro é o desafio com os próximos passos e o segundo é um manual para você classificar os seus sintomas ansiosos e também algumas situações que para você é muito agressiva. Compartilhe aqui comigo nos comentários que eu vou amar saber. Até a nossa próxima aula.